palavra que Deus colocou no meu coração, que ardeu no meu coração para passar para a amada igreja. Ultimamente Deus tem falado muito com isso, falado muito nessa área, que Deus muda a sentença, Deus muda quadro. Às vezes a pessoa vai ao médico, recebe lá uma sentença lá, recebe uma notícia que está com câncer, aí recebeu uma sentença de morte, porque câncer significa morte. Ou bateu o martelo lá, o juiz bateu o martelo lá no processo, você perdeu aquela causa. Deus revoga a sentença. Deus é o juiz dos juízes. Ele é o médico dos médicos. E nós temos Jesus, que é o nosso advogado. Ainda temos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aonde o Espírito Santo escolheu morar? Dentro de nós. Então nós temos todo o poder em Jesus. A palavra dele não fala que no nome dele a gente expulsaria demônios, pisaria serpentes. Então nós precisamos fazer valer essa palavra. Deus muda decreto, Deus muda sentença. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. E você pode deixar aberto, porque eu quero falar bastante. Nós vamos passear pela Bíblia, pelo livro de Esther. Aqueles que forem encontrando, por gentileza, fiquem em pé, que aí eu tenho a noção de quantos já encontraram. Amém? Você que está em casa aí também, abra sua Bíblia, acompanhe. Livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos ler capítulo 4, versículo 3. Depois nós vamos ler o capítulo 8, versículo 7. Esther, capítulo 4, versículo 3. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Agora vamos para o capítulo 8, versículo 17. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, em algumas versões fala decreto, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de festas. Podeis assentar, amada igreja. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, por misericórdia, me usa, Senhor, nesta manhã, para entregar a Tua palavra, aquilo que nós precisamos aprender nesta manhã. Leva cativo a mente da Tua igreja, ao trono da Tua graça, dê ordem aos Teus anjos a respeito deste lugar, anjos de guerra, anjos com a espada desembainhada, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aí nós lemos aí no capítulo 3, que foi espalhado um decreto lá, né, em toda a província, e a lei chegou entre os judeus. O que houve quando chegou o decreto? Luta, jejum, choro e lamentação. E muitos, em humilhação, deitaram até em sacos em cinza. Aí agora a gente vê no 8, que chegou o decreto em toda a cidade, e aonde chegava a palavra do rei, havia alegria, gozo, banquete e dias de festas. Ué, mudou? Né? Chega um decreto, no capítulo 4, diz luto. Já no capítulo 8, diz alegria. No versículo 4, capítulo 4, diz jejum. No outro já diz banquete. Tudo ao contrário. Um decreto gerou jejum. O outro decreto gerou banquete.
Um gerou luto, o outro gerou festa. Nesta manhã, eu quero profetizar sobre a sua vida. O decreto que está sobre a sua vida negativo, Deus vai mudar nesta manhã. Essa é a palavra profética que Deus me entregou para trazer para a igreja. Esse decreto vai ser mudado. Agora, o que aconteceu entre o capítulo 4 e o capítulo 8? Houve uma mudança no decreto do rei. O mesmo rei que deu o decreto é o mesmo rei que deu o outro decreto. Eu quero falar o que ocasionou essa mudança. Mas antes, um breve relato do contexto dessa palavra. O livro de Esther nos relata um acontecimento histórico que marcou a trajetória na vida dos judeus. A Bíblia fala que depois do cativeiro babilônico, um grupo de judeus foram refugiar em outro reino. Eles foram para outro reino, e esse outro reino era em Suzã. E no meio desse grupo havia uma família, e o chefe dessa família se chamava Mardoqueu. E em Suzã diz a história que tinha um rei chamado Assuero. E esse rei, ele era rei em mais de 120 províncias. Essas 120 províncias estavam debaixo da sua autoridade. Aí o rei Assuero vai dar um banquete, e depois de alguns dias de festa, ele resolve chamar a sua esposa, a rainha Vasti, para participar. Ele queria apresentar a esposa dele, porque ela não foi, porque só entrava na presença do rei quando era convidado. Então ele fez o convite para ela, e ela recusou esse convite. Ela rejeitou. Então, com a rejeição desse convite, com essa negativa, abriu uma crise no reino. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou só dar uma pincelada para vocês compreenderem melhor. E a crise foi tão forte que Vasti perdeu a coroa. E quando Vasti perdeu a coroa, ela deixou de ser rainha, abriu um precedente ali em Suzã, para que fosse escolhida a nova rainha para o rei. Aí os assessores tiveram uma ideia, vamos promover aqui, rei, o encontro das moças, vamos escolher as moças mais belas para ser introduzido na sua presença. Aí o Senhor vai e escolhe uma delas para ficar no lugar de Vasti. Aí Mardoqueu ouve essa notícia. Mardoqueu, que vivia às portas do rei, ouviu a notícia rondando por lá. Aí ele chega em casa e há uma moça que ele cria pelo nome de Radassa. Aí Mardoqueu chega em casa e chama Radassa e dá notícia para ela. Você está sabendo da última novidade? Vasti perdeu o trono. Aí ela deve ter dito para ele assim, hoje eu não vi jornal, eu não vi redes sociais, eu não olhei Zap, não olhei Facebook, não olhei nada. Então, eu não estou sabendo dessa novidade. Aí ele falou assim, pois é, ela perdeu o trono e agora as inscrições estão abertas para quem quer ser rainha. E eu me lembrei de você. Eu vou te levar para participar desse concurso aí, para ver quem vai ser a próxima rainha. Eu vou te levar para esse lugar de preparação. Agora nós vamos ver que aqui já tem ensinamento para a gente. Quem que era o rei? O rei, ele tinha o cetro na mão, ele dominava assim, 120 províncias, tudo estava debaixo do seu poderio, né? Ele tinha um exército de príncipes, ele era muito rico. E quem que era a Radassa? Uma estrangeira, refugiada, órfã de pai e mãe, não falava a língua daquele povo, mas assim, impossível dela chegar no palácio, concorda? Com isso tudo de adjetivo, não tinha como ela chegar. Mas Mardoqueu olhou para ela e viu o quê? Uma rainha. É isso que nós precisamos fazer. Quando a situação está muito cinzenta, a gente tem que olhar para aquele caos ali e profetizar. Uma rainha. É isso que ele profetizou sobre a vida dela. Na galeria dos improváveis, gente, lá estava Radassa. Quantas vezes nós nos encontramos na galeria dos improváveis? Era improvável essa mulher estar lá.
uma escrava, né, não falava a língua daquele povo, sem chance de ocupar o primeiro lugar na fila. Ela deve ter ficado lá pelo meio ou pelo final, porque a palavra de Deus fala, né, vai passando uma, vai passando outra, e ele olha e não escolhe. Mas o tio dela estava lembrando ela, você vai ser rainha, eu te vejo uma rainha. E aquilo ficou na mente dela, eu vou ser uma rainha. Eu vou deixar essa vida de escrava, eu que vou dominar, eu vou ser rainha. E ela começou a colocar isso na cabeça dela. E quando ela ouve essa palavra profética, tudo muda na vida dela. A palavra profética, gente, faz a gente crer naquilo que nós não estamos vendo. A palavra profética, quando é liberada, pega. Levanta a mão e faz assim, pega. Não perca. Deus muda decreto? Muda. Deus vai mudar o seu decreto nessa manhã? Vai, então levanta e pega. Deus muda decreto de escrava a rainha. Deus muda decreto. A palavra profética, gente, ela anda na contramão do mundo. A palavra, todo mundo está dizendo que vai dar errado. Mas a palavra profética vai lá e diz, vai dar certo, já deu certo, a vitória é sua. Amém? Ela era improvável, mas ela vai para o lugar de preparação. Um ano depois, né, todas já estão prontas para comparecer, né, na frente do rei. Aí vai passando uma, o rei, não é essa. Vai passando outra, não é essa. E vai assim, vai passando, ele não gosta. Aí quando chega, por isso que eu falei que nós vamos passear na Bíblia. Vamos voltar lá no capítulo 2, versículo 15. Aí quando chega no versículo 2, no capítulo 2, versículo 15, fala que foi passado aquelas moças perante o rei. Aí vem o 15 e diz assim, chegando, pois, a vez de Ester. Aí vem o 16. Assim Ester foi levada ao rei Assuero. Aí vem o 17. E o rei amou a Ester mais do que todas as outras mulheres. E é isso que diz a palavra. E aqui vai uma lição. A sua posição na fila para receber a sua bênção não importa. Às vezes você chegou na igreja ontem, você está no último da fila para receber o seu milagre, mas Deus olha para você e vê graça em você e coloca o milagre na sua mão. Não importa a posição que você está, não importa se você é da limpeza, ou se é do som, ou se é da diaconia, ou se é da intercessão, não importa a posição que você está. Se Deus quiser tirar você e fazer você um pastor, uma pastora, Deus vai com uma pinça lá onde você está, te pega e te tira. Não importa a posição que você está, Deus faz milagres, Deus se preocupa. Não fique preocupado com a posição que você está. A posição que você está na fila não é determinante para o milagre. Às vezes você está no seu trabalho, eu não vou conseguir melhorar, porque tem fulano e beltrano na minha frente. Não tem. A sua posição não determina o milagre. Quando Deus quer fazer, Ele pega você e pinça e leva para você aonde Ele quer que você esteja. Me lembro aqui que eu trabalhava na CSN e eu era secretária, mas eu não recebia como secretária porque tinha um rapaz que era mais antigo que eu. Mas o nosso chefe, ele não queria um secretário homem, ele queria uma secretária mulher. Aí eu fui para a secretaria, fui ser secretária, mas quem recebia era o rapaz. Ele que foi classificado e tudo, então eu estava lá substituindo. O que Deus fez? Foi lá no escritório central, me pinçou, me levou para a usina e eu fui secretária com honra lá dentro da usina. É assim que Deus faz. Tinha um punhado de gente na frente? Tinha, mas Deus me pinçou e me levou. Não importa a posição que você está, você precisa acreditar que Deus tem uma bênção para você. Você não vai ficar da posição que você está. Eu profetizo sobre a sua vida que este segundo semestre, que nós já estamos no segundo mês, esse ano
será o período de mais milagres na sua vida. Este ano será o período de milagres improváveis. Este milagre é impossível. Vão acontecer coisas na sua vida que só Deus pode fazer. E você vai testemunhar, porque você pegou essa palavra profética. Nós estamos no segundo mês do segundo semestre deste ano de 2023. Deus vai operar na sua vida milagres improváveis, causas impossíveis, que só Ele pode fazer, e Ele vai fazer. Esther, a rainha improvável, ela teve o nome dela mudado. O nome dela era Radassa, que significa murta. E o nome dela foi mudado para Esther, que significa aquela que brilha. Se for preciso, Deus muda o nome. Amém? Então agora Esther está no trono, mas nós não lemos aqui lá no início, mas lá no início fala que eles ficavam na porta do rei. Então Mardoqueu ficava na porta do rei, portanto, foi lá que ele ouviu o que ia selecionar moças para ser a nova rainha. E o rei Assuero resolve honrar um dos seus príncipes, e se chama Amã, e ele se tornou o príncipe principal. Aí o que ele fez? Por conta disso, ele proclamou lá um edito, né, que todos deveriam se prostrar diante dele. Então ele se tornou o príncipe-chefe. Então todo mundo, quando passava perto dele, batia continência, prostrava diante dele. Mas diz o texto que Mardoqueu, tio da rainha, não se curvava diante dele. Aí no capítulo 3, versículo 2, diz assim: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então isso despertou uma curiosidade em Amã. Eu quero saber por que esse homem não se curva diante de mim. Aí ele descobriu que Mardoqueu era um refugiado, um hebreu. Descobriu que Mardoqueu era aquele que adorava somente a Deus. Ele adorava somente o Deus dos hebreus. E em Suzã, todos adoravam deuses pagãos, mas Mardoqueu e todo o seu grupo não. Aí ao descobrir isso, ele ficou muito indignado, porque ele descobriu também que Mardoqueu não está sozinho. Mardoqueu tem um grupo junto com ele, que também não se prostra diante dele. Aí quando ele descobre isso, ele decide: eu preciso destruir Mardoqueu e todo esse povo. Aí o que ele faz? Ele vai até o rei e fala: ó, tem um povo diferente aqui, ó rei, está lá no versículo 9, no 3 versículo 9, depois vocês leem, tá? Tem um povo aqui que merece ser destruído, eu vou patrocinar essa destruição. O que diz o versículo 10? Vou ler o 9 e o 10 para você ver. Se bem parecer ao rei, escreva que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata Gagagita, adversário dos judeus. Aí sim, aí o Mardoqueu ficou com todo o poder na mão para destruir o povo judeu. Aí ele pega toda a autoridade para ele fazer o que quisesse. Aí o que ele faz? Ele começa a mandar carta para todas as províncias, avisando para os judeus que iam pegá-los, que eles fossem pegos, mortos e destruídos. Aí nós chegamos no capítulo 3, que nós lemos aqui, que quando fala que quando eles receberam essa carta, o que eles fizeram? Em todas as províncias onde chegava havia grande luto, jejum, oração, lamentação, e muitos estavam deitados em cinza. Porque os judeus receberam a carta: ó, no dia tal, nós seremos exterminados. Vocês serão mortos. Isso provocou uma tremenda tristeza e amargura no meio do povo. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi a atitude de Mardoqueu. Como você recebe uma afronta do inimigo? Que isso é uma afronta.
Eles começaram a chorar, lamentar, se prostrar, mas Mardoqueu teve uma atitude diferente. A questão não é o decreto que vem das trevas acerca da tua família, acerca da minha família, acerca da tua vida, acerca da minha vida. A questão não é o decreto que vem das trevas sobre os teus sonhos, sobre os desejos do seu coração, do meu coração. A questão é o que você vai fazer. Como você vai se comportar quando chegar esse decreto das trevas, querendo matar o seu projeto, querendo matar o seu ministério? A questão, o que você vai fazer? Como você vai se comportar? O decreto está estabelecido. Antes da gente dar continuidade, eu quero deixar claro para vocês que Amã tem toda a autoridade para ele fazer o que ele quisesse. Porque o rei assim disse, deu o anel para ele, e ele determinou, e ele ainda financiou. Ele falou, eu vou dar 10 ciclos de prata para os cofres do rei. 10 talentos, né? 10 mil talentos de prata. Por aí que nós vimos que houve tristeza. Aí agora nós vamos lá para o capítulo 4, versículo 7, nós vamos encontrar que Mardoqueu fez Ester saber de tudo que lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar fora. Gente, aqui eu aprendo um princípio espiritual. Não queira vencer uma batalha sem saber o que o inimigo está usando contra você. Não tem como você entrar em batalha sem saber o que ele está fazendo. O mundo espiritual, ele é vivo. O mundo espiritual é real. Você precisa saber exatamente o que o inimigo está tramando a seu respeito. Como o inimigo está se comportando. Então, Mardoqueu manda dizer a Ester tudo que está acontecendo. Tudo que Amã fez, manda dizer também até a soma do valor. Aí Ester manda dizer a Mardoqueu assim, olha... Tem 30 dias que eu não entro na presença do rei. Eu não posso entrar na presença do rei sem eu ser chamada. Então, nada posso fazer. Vamos morrer todo mundo mesmo. Estou parafraseando, tá, gente? Nós vamos morrer todo mundo mesmo, vamos ser todo mundo fulminado. Se ele não me chamar, não tem nada que eu possa fazer. Aí a impressão que eu tenho, que quando essa notícia chegou em Mardoqueu, eu acho que deve ter dado uma revoltazinha discreta no coração dele, e ele pegou o braço desse mensageiro e falou, volta lá na Ester, fala com ela. Se ela calar nessa situação, ela também vai perecer. Ela e a casa dela também vai perecer. Ela pensa que ela vai se livrar porque ela é rainha? Não vai não. Volta lá e fala isso tudo com ela. Se ela não fizer nada, livramento de outra parte Deus vai dar. Versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Diz assim, então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13, e conforme tudo que Ramã mandou escrever os príncipes, os governadores que sabiam sobre cada província, os principais do povo, e cada província, segundo, é o 4. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu foi lá, explicou para Ester tudo o que aconteceu, manda o mensageiro dizer a Mardoqueu. Aí o que ela fala? Versículo 15, eu não posso fazer nada. Aí o que ela manda o mensageiro falar? Olha, já que eu vou perecer, eu não vou poder ficar calada. Já que a minha família vai perecer, é o meu povo que vai ser exterminado, eu não posso ficar calada diante dessa situação. Junta o povo judeu e põe eles para jejuarem por mim. Primeiro, ela disse que não podia fazer nada, mas como Mardoqueu disse que se ela calar, Deus ia levantar outro, aí ela diz, vai jejuar. Então, às vezes você já recebeu o não de alguém. Né? Quantas vezes nós mulheres recebemos o não do marido, aí a gente continua em oração, pedindo, aí ele volta e diz um sim. Né? Quantas vezes os maridos também querem ouvir um sim das mulheres, ela diz não, depois ela volta e diz um sim. Então isso aconteceu ali. Vamos jejuar.
peça ao povo para jejuar por mim. Você me mostrou o que Amã vai fazer com o nosso povo. Agora eu vou te mostrar o caminho para restabelecer um decreto de vida. Vamos jejuar, o caminho é este. Ele decretou morte, mas eu vou te mostrar o caminho para receber o decreto de vida. E qual é o caminho? Jejuar. Qual é o caminho? Pois é, nós estamos jejuando. O que eu aprendo aqui? Primeiro, ela sabia que o inimigo estava usando. Ela sabia como o inimigo estava agindo. Não se entra em guerra espiritual sem saber. Não se entra em batalha como cego no tiroteio. Você precisa saber que armas você vai usar. Não se luta no reino espiritual com armas da terra. No reino espiritual é com armas espirituais. Não muda decreto sem sacrifício. Não muda decreto sem jejum, sem oração, sem madrugada, sem pagar preço, sem busca no monte. Não tem como. Segundo, Esther disse que não ia fazer nada. Mas quando Mardoqueu disse, livramento de outra parte virá, o que eu aprendo aqui? Que Deus não vai te deixar morrer nessa batalha. Deus não vai te deixar morrer nessa guerra. Se a resposta não vier de uma maneira, de outra maneira, ela virá. Você não precisa ficar dando jeitinho brasileiro para receber sua bênção. Deus vai mandar o socorro do jeito dele. Se não for de um jeito, de outro jeito virá o socorro. Por isso que na guerra nós não podemos pôr os olhos na circunstância, nos problemas. Os nossos olhos precisam estar postos em Deus, como Josafá fez. Porém, os meus olhos estão postos em ti. Terceira coisa que eu aprendo aqui, que Esther e Mardoqueu fez para mudar o decreto: jejum e oração. Lembra que eu já preguei aqui? Falei do avião. O corpo do avião é a palavra de Deus. Uma asa do avião é o jejum, a outra arma é a oração. Se faltar uma das três coisas, o avião nem decola. Então nós precisamos estar aliados à palavra com jejum e oração. Não se muda decreto sem sacrifício. Amém? Você quer que o decreto seja mudado, mas você fica deitado no berço esplêndido. Ah, se vier, veio. Não, não é assim. Ah, qual filme que você está vendo? Ah, e o vento levou tudo. Aí, não é assim que você vence. Não é assim não. Às vezes você fica a madrugada inteira assistindo um filme ou assistindo uma série, mas é incapaz de passar meia hora de joelho dobrado ou em pé ou andando na presença de Deus. Para mudar decreto, vai exigir jejum, oração. Nosso Deus é um Deus de propósito. Eu tenho uma palavra para você. Se você está debaixo de jejum, debaixo de oração, debaixo de propósito, Deus vai trazer a resposta para você. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus vai mudar o decreto. O que Esther disse? Jejuai. Ela não disse assim, vou falar com o rei, eu vou dar um jeitinho. Ela disse, jejuai. Sabe por quê? Porque no reino espiritual, a gente vence com armas espirituais. Mas a gente pensa que a gente vai falando porque tem um amigo, porque é amigo de fulano e o fulano é diretor de fulano. Não. Deus vai abrir uma porta se você está de jejum e oração. Você pode mandar o currículo para qualquer lugar, mas se você não está em propósito com Deus, essa porta não vai ser aberta. Mas se você está em propósito, em oração, clamando o Senhor, pode ter certeza que Deus vai pegar você lá no final da fila e vai colocar você na frente, no primeiro lugar ali, como o rei fez com Esther. Outra coisa que ela disse lá no versículo 16, 14, do capítulo 4, versículo 16. O que ela diz? Capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias.
O que ela fez? Ela determinou o tempo. Aí você começa a jejuar, começa a orar, mas você não marca. Ah, eu vou jejuando quando der, vou jejuando. Quando der, eu paro. Não, você precisa determinar. Nós precisamos de... Deus não precisa disso. Nós que precisamos de determinação. Porque se você não for determinado, você não cumpre o seu propósito que você fez. Você não cumpre o voto. Precisa ter determinação. Ela determinou 3 dias, ela falou 30 dias, uma semana. Não, 3 dias, não comam e nem bebam. Mas o quê? Nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também faremos assim, jejuaremos. E eu irei ter com o rei, ainda que segundo a lei pereço. Então depois dela jejuar, ela ia entrar ao rei para conversar com o rei acerca do que estava acontecendo. Arriscou a sua vida, mas ela foi com segurança, porque ela tinha feito o jejum e todos tinham orado com ela. Aí no capítulo 5, Esther entra na presença do rei. No capítulo 5, versículo 2, diz que Esther alcançou o favor do rei. Esther entrou e alcançou o favor do rei. Foi de graça? Foi de graça, ela entrou assim e ele já estendeu o cedro? Foi? Foi através de jejum, de oração, através de sacrifício. Mas o que a gente quer? A gente quer entrar na presença do rei sem sacrifício, sem jejum, sem oração, e já chega a oração de pidão. Ah, me dá isso, me dá aquilo, isso, faz aquilo. Costuma a gente entrar na presença do rei até dando dicas. Faz assim, faz assado, eu quero aquela porta, sabe? Ensinando para Deus como trabalhar. Às vezes a gente faz até isso. Uma coisa, gente, é a gente pedir com a força do nosso braço. Outra coisa é a gente pedir debaixo de propósito, debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de busca, debaixo de entrega. É diferente quando você está debaixo de um propósito. Quando nós estamos debaixo de um propósito, os demônios saem, os cadeados se abrem. Se rompem os cadeados, as portas se abrem, abre o caminho para você passar. Mas você precisa estar debaixo de propósito, de jejum, de oração. Por que eu estou dizendo propósito? Porque tem muitas pessoas que não podem jejuar por problema de estômago, ou pela idade avançada, ou por qualquer outro motivo. Faça propósito. Faça propósito. Eu não sei se todo aquele povo judeu fizeram aqueles 3 dias assim, mas certamente eles fizeram algum propósito, algum voto com Deus. Quando o rei viu a Esther, o que ele disse? Qual é a tua petição? Sem ele saber o que ela queria, ele falou assim, olha, metade do reino te dou, é seu. Aí ela vai e fala, no capítulo 5, versículo 4, que eu não vou ler, que o tempo está ficando curto. Se assim parecer bem ao rei, eu vou preparar um banquete, e você vem nesse banquete, o senhor, né? Vem nesse banquete, ó rei, e traga Amã. Aí nós já conhecemos, né? Porque o rei pergunta o que ela quer. Aí já no segundo banquete, aí ela narra toda aquela história. Ela fala o que para ele? Nós fomos vendidos. Ela declarou para o rei que ela era judia. Está no capítulo 7, versículo 3. Em diante. Do 3 até o 10. Então respondeu a rainha Esther e disse, ó rei, se eu achei graças aos teus olhos, e se bem parecer, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, e ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther, o homem, o opressor, o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou diante o rei
e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tomando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Rabona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aí o que o rei fez? Se você for continuar aí no capítulo 8, versículo 1, o rei Assuero, naquele mesmo dia o rei Assuero, deu o rei Assuero a rainha, a casa de Amã, inimigos dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que ele lhe era, que ele era tio, E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu. E Ester pôs-se a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Olha, gente, quando nós andamos em fidelidade com o Senhor, quando nós procuramos estar na presença de Deus, porque esse rei aqui, o livro de Ester é um livro que não fala o nome Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum o nome Deus, mas esse rei aqui é o nosso Deus, é Ele. Então nós não vamos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. E Ester, quando ela suplicou que ele fosse revogado a maldade, assim foi feito. Então o decreto foi mudado. Como que esse decreto foi mudado? No capítulo 8, versículo 17, foi o que nós lemos. E também toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de festas. E muito entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Olha que maravilha, o testemunho deste povo fez com que muitas pessoas se convertessem naquela época ao judaísmo. Olha que coisa linda, maravilhosa, que foi a mudança. Como que foi essa guerra no mundo espiritual? Como que foi feita? Foi feita com armas espirituais. Então, queridos, não tenha que lutar com as armas da terra. Luta com as armas espirituais. Nós precisamos lutar com as armas espirituais. Quer determinar na sua vida a bênção, a mudança de decreto? Determine quantos dias você vai fazer o jejum. Aqui foram 3 dias. Determine no seu coração fazer um propósito. Nós temos 3 dias pela frente aí. Nós temos sexta, sábado e domingo. Nós podemos fazer um propósito de 3 dias. Não precisa ser como Ester fez, 3 dias sem comer, sem beber. Não precisa ser assim. Mas faça do seu jeito, faça com o Senhor, pede orientação ao Senhor. Mas proclame esse jejum para você ter o seu decreto mudado. Você veio aqui, você está com algum decreto sobre a sua vida? Tem algum decreto de opressão sobre você? Você quer que esse decreto seja mudado? Como esse decreto foi mudado? Tudo isso são perguntas para a gente fazer. Você está debaixo de alguma opressão? Você está debaixo de alguma sentença de morte, de morte espiritual, de desânimo? Você está com alguma sentença? O inimigo declarou guerra na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças? O inimigo declarou guerra para você nessa área? Entre em propósito com o Senhor, busque pela madrugada. Não é deitado em berço esplêndido que a gente vai conseguir a nossa vitória. Eu falo sempre, não existe ressurreição sem passar pela cruz.
Não tem vitória sem luta. Precisamos de dedicar tempo mais de leitura da palavra, de oração. Mardoqueu conhecia o inimigo. Você conhece o seu inimigo? Você sabe quais as armas o inimigo está usando sobre você? Você tem consciência disso? Ou você acha que tudo que está acontecendo é tudo coisas da carne mesmo, coisas da terra? Gente, o mundo espiritual é tão real, ele é tão verdadeiro, a gente não vê, mas ele é organizado, ele existe, ele é real. Nem tudo que acontece na vida da gente é o diabo, mas ele aproveita da nossa carne fraca, e ele entra na nossa carne fraca, e ele aproveita e faz a festa. Aí ele vai decretando morte, decretando, ainda paga. Ainda tem uma mensagem aqui, nesse texto, que nem está escrito aqui, mas me veio à mente aqui agora. O que Amã prometeu? Eu vou dar 10.000 talentos de prata para os cofres do rei. Ele pagou, ele financiou a morte dos judeus. Não foi de graça. Esse decreto não foi de graça. Tem muita gente financiando o plano do inferno contra a nossa vida. Precisamos ficar atentos com isso. Precisa ir lá na macumba para fazer a macumba? Não, basta a pessoa desejar mal para a gente, ou falar mal, qualquer coisa, liberar a palavra ruim sobre a nossa vida, que a gente entra debaixo de decreto ruim. Então o inferno foi financiado. Aí para mudar esse decreto, foi de graça, precisa ser financiado também. E esse financiado é o preço que você vai pagar de 10.000 talentos, de joelho no chão, de busca pela madrugada. Quem dorme muito de madrugada? Eu já fiz muitas campanhas de madrugada, gente, 3 horas da manhã. Quantas campanhas eu já fiz 3 horas da manhã? Gente, já tive resultado de todas elas. Aí um resultado aí, ó. Viu? Muitas campanhas 3 horas da manhã. Muitas campanhas 3 horas da manhã. Hoje eu não faço mais, hoje eu não aguento levantar. Meu esposo sabe, ele levanta 4 horas, 4h30 para orar. Ele sabe, ele levanta, ele ora, e ele às vezes sai para o trabalho, eu estou dormindo ainda. Não tomo remédio para dormir não, tá, gente? É porque eu tenho muito sono mesmo. Mas se eu colocar o relógio para despertar 3 horas, e eu tenho que lavar o rosto com água gelada, e ficar andando pela casa fora, ainda está sujeita a cair de sono. Mas eu procuro outros horários para estar fazendo a minha oração. Eu não deixo de buscar ao Senhor, porque nós precisamos buscar ao Senhor. Quando as pessoas virem até nós temos que ter alguma coisa para doar. E é na busca. Vai quebrar o decreto? Antigamente, eu orava muito pelas pessoas. Irmã, você ora por essa causa para mim? Aí eu ia orar. Pegava aquela causa para mim e ia orar. Agora não. Agora eu falo, vamos entrar em propósito? Né? Eu tenho orado pelo irmão da Bárbara. A Bárbara está ali. Mas eu tenho certeza que a Bárbara também está orando. Ô Bárbara, fica em pé aí, porque a nossa célula está orando pelo seu irmão. Ali, ela que é a Bárbara, tá, gente? Que está com o irmão internado. Depois nós vamos orar, tá? Então, gente, a Bárbara está orando. Estou orando pela vida da Lene. Cadê a Lene? A Lene está ali. Mas a Lene também está orando. Pela vida da Selma, mas a Selma também está aqui. Também está orando comigo, está jejuando comigo. Então, não entre em batalha sem a pessoa não entrar com você. Porque você vai pagar um preço que a pessoa que precisa da bênção não está pagando. Está terceirizando a oração. Está terceirizando, então a bênção também vai ser terceirizada. Quem vai receber a bênção é quem está orando e quem está jejuando. Queridos, a minha pergunta para você, analisa aí, nós temos 15 minutos. Analisa aí, tem algum decreto contra a sua vida? Feche os seus olhos, assentado mesmo, feche os seus olhos e analisa. Tem algum decreto sobre a sua vida?
algum decreto assim, de porta fechada, de vida financeira, de enfermidade, de algum problema na família. Aproveita e faz essa análise. Aproveita e faz essa análise e vê se tem algum decreto que é contra você. Se é na enfermidade, se é na área financeira, se é no seu casamento. Se você sente que tem uma barreira no mundo espiritual. Que você tem coisas que você não rompe. Tem 10 anos que você está na mesma situação e você não consegue romper. Às vezes é um vício que você tem, um vício de falar da vida dos outros. Gente, vício é difícil demais de vencer. Vício não é só jogar, vício não é só beber, não é só fumar. É muita coisa, é vício aquilo que te domina. A comida pode ser um vício. A gente precisa comer aquilo para manter o nosso corpo. O que passa disso, já está um vício. Eu não fico sem meu cafezinho. Está viciado no café. Então, se você tem algum decreto na sua vida que precisa ser mudado, vai pensando aí, se tem alguma opressão sobre a sua vida. Vou parar de falar, senão você não tem tempo para pensar. Deus, revele-se aos teus filhos nessa hora, Pai. Se você detectou alguma pressão do inferno sobre a sua vida, vem aqui à frente. Nós estamos aqui, os intercessores, assim, simbolizando a Esther, que intercedeu junto ao rei. Então, nós temos nossos intercessores aqui, que são as Estérs, que vai interceder pela sua vida diante do rei. Nós vamos proclamar um jejum de 3 dias. Você faça o seu jejum. Gente, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Está visível a presença de Deus. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meu sonho. Eu profetizo sobre a sua vida que esse decreto vai ser mudado. Não é amanhã, é hoje. Proclame um jejum hoje, sexta, sábado e domingo. Faça o seu jejum de 12 horas, de meia-noite a meio-dia, de 6 da tarde a 6 da manhã, ou de 24 horas. Proclame o jejum até domingo. E ao entregar o jejum, entre na presença do rei. E você vai ter o seu decreto mudado. Você vai ter nas suas mãos a resposta. Deus não deixa a gente sem resposta. Eu profetizo que esse decreto na sua vida vai ser mudado hoje. Os intercessores podem profetizar o decreto mudado. Amém? Rápido, porque tem muita gente. Profetiza o decreto mudado, que é o que eu estou profetizando aqui, sobre a vida de cada um. O decreto mudado. Me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome,
muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a vida dos intercessores, sobre a vida dos levitas, sobre a vida do Jonathan, do Mateus, sobre a minha vida, todo decreto de opressão, em nome do Senhor Jesus. Pega esse decreto na sua mão assim, olha. Faça de conta que aqui tem uma roda de fogo. No mundo espiritual está sendo criada uma roda de fogo. Eu gosto de trabalhar com palavra profética, eu gosto de trabalhar com ato profético. Vem aqui nessa roda, rápido, e joga esse decreto aí, nessa roda de fogo. Vem e joga, em nome do Senhor Jesus. Joga esse decreto aí, em nome do Senhor Jesus. Satanás, com todos os demônios, você tramou a morte, mas agora você foi vencido pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Você está vencido. Esse decreto, em nome do Senhor Jesus. Anjo guerreiro, pega todos esses decretos aqui, ó, e devolve para Satanás. Vão para as profundezas do abismo, em nome do Senhor Jesus. Sintam-se leve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu proclamo sobre a sua vida esse decreto mudado, mas exige preço de jejum, de oração, de madrugada com Deus, de busca no monte. Não é religiosidade, é intimidade. É intimidade com Deus. Não é religiosidade. Você não pode subir ao monte, não tem tempo, não vai. Vai no seu quarto. Fecha a porta do seu quarto. É o melhor lugar. Está na Bíblia. Jesus ia para o monte orar. Ele ficava sozinho. Mas quando ele mandou a gente orar, amém? Então vem cá, irmã. Vem cá. Deus liberou uma palavra, essa nossa irmã, uma profeta de Deus. Amém? Glória a Deus. E Deus liberou uma palavra para nós nessa manhã. Glória a Deus. Deus me deu uma palavra que eu não posso levar para casa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me manda dizer que enquanto a nossa prioridade não for o reino, recalabaço e delebaço e canta labás, deu manto e delebás. O Senhor manda perguntar, não é para responder. Quantos propósitos tem aqui que é de santidade? Eu quero vir à casa do Senhor apenas para buscar santidade. Recalabaço e delebaço e canta labás. O teu rei está voltando. Recalabás. Deus decanta e decanta labás. Me incomoda dizer, o seu rei está voltando. O nosso rei está voltando. A noiva tem que estar com as suas vestes lavadas no sangue do cordeiro. Recalabaço e canta labás. Deus quer mudar a nossa mente. Recalabás. Para entender as coisas espirituais. Remanto e canta labás. O nosso reino não é este. O nosso reino vem. A Nova Jerusalém vai descer do céu. E nós estamos muito nossa cabeça olhando só para os problemas daqui de baixo. Remanto e canta labás. Remanto e canta labás. Quando eu vinha caminhando para cá, o Senhor só falava no meu ouvido: santidade, santidade, santidade. Abra a tua boca e fala. Remanto e canta labás. Quantos estão preocupados com a santidade? Remanto e canta labás. Quando a nossa prioridade for o reino, as coisas vão fluir normalmente. Remanto e canta labás. Deus quer fazer uma troca de mente. Remanto e canta labás nesta manhã. Remanto e canta labás. É mente mesmo, irmã, porque a nossa mente está muito no natural. Recanta labás. A minha estava. Deus me deu uma palavra e eu me entristeci. E eu falei com a minha nora, a mãe dela estava com câncer, e eu olhei e o Senhor fala com ela que essa doença não é para a morte, mas é para a glória dele. E eu fui na maior alegria na minha mente natural e falei com ela, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E a minha nora não é evangélica. E eu passei essa vergonha. E
E eu fui chorar diante de Deus. Falei, Senhor, como é que ela vai crer agora? E o Senhor, mas como tu é carnal, a doença não foi mesmo para a morte, foi para a glória de Deus. Morta ela estava antes, porque ela estava morta nos seus pecados, e a doença trouxe vida eterna. Ela foi batizada dentro do hospital. Remanto e canta labás. Entende, irmão, porque Deus fala para nós trocar a nossa mente. Remaço e decanta labás. Ore canta labás. Oh, muitas pragas virão. O fim está voltando, o fim está vindo, o nosso rei está voltando. Vamos trocar a nossa mente. Quanto julgamento houve nessa pandemia? Nossa, aquela igreja está em pecado. Quantos morreram lá? A palavra de Deus é fiel, ela diz que 1000 cairão do lado, 10.000 do outro. Oh, mente, muda, recalabaço e delebaço e canta labás. Deus não está importando com essa carne foi vendida ao pecado. Remanto e canta labás. E muito que abriu a boca para falar isso, já estava morto, recalabaço e decanta serebás. Porque a morte que nós temos que preocupar é aquela que mata a alma e o espírito e nos lança no inferno. As pragas estão aí e vão pegar até os crentes. Mas a praga que não pode pegar, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, 50, quantos for, é a lepra do pecado. Recalabás. Renovamente é a lepra do pecado. Renovamente, remanto e canta labás. Porque a lepra do pecado está entrando e está matando, mas que não seja você nem eu, que 1000 caem de um lado e do outro, mas vamos permanecer de pé. Olha o sistema maligno entrando e matando nossos filhos, mas nós preocupados com a morte carnal. Se o filho adoece, a gente entra em desespero, mas o filho está morto espiritual. Remanto e canta labás. Eis aí, meu Senhor, tudo que o Senhor me deu eu entreguei. Agora toca, Senhor, nas mentes, renova a nossa vida, lava nossas vestes, lava nossas vestes, Pai. Oh, Deus de poder, porque o nosso reino não é deste mundo. Remanto e canta labás. Vamos olhar para o alto, recanto e decanta labás. Às vezes um filho dando problema, às vezes uma enfermidade. Deus apenas está dizendo, desça e busca a santidade. É santidade que Deus está incomodado em ver na noiva. Remanto e canta labás. A hora é de cantares de Salomão. Oh, eu sou do meu amado é meu. Remanto e canta labás. Cantares de Salomão é o momento. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. É a ansiedade da volta, é a ansiedade de estar em intimidade com Deus. Deus não está preocupado com esses probleminhas, não. Isso aí para Ele não é nada. Se tu andar em santidade, tu verás a glória do teu Deus. Remanto e delebás. Eu sou do meu amado é meu. É intimidade, é busca. Remanto e decanta labás. Deus colocou na noiva um anel de aliança. Deus manda, só um pouquinho, tá, irmã? Deus manda dizer o seguinte: quantos rapazes, às vezes do interior simples, remanto e canta labás, coloca uma aliança, apaixonado por uma moça, e vai trabalhar fora, e fica ali ardendo o seu coração na volta, e quando volta encontra a noiva nos braços de outro. Rebaço e decanta labás. Quem tem ouvido ouça. Remanto e delebás. Teu rei e teu noivo está voltando. Será que achará tu no braços do outro? Remanto e delebás. E Deus diz assim: remanto e decanta labás. Quantos remanto e canta labás troca o compromisso sério com Deus para ter um compromisso, como na vida natural. Às vezes aquele trabalhador tão humilde vem e volta decepcionado, chorando, remanto e canta labás, com a troca da noiva. E às vezes troca por um ladrão salteador, por um maconheiro, por qualquer um. Entende o que Deus quer falar? Remanto e canta labás. Tu está trocando o teu Deus por um ladrão salteador. Remanto e canta labás. Acorda, igreja, o Senhor está voltando. Tu está trocando o teu noivo precioso por um ladrão salteador. Remanto e delebar. O fim vem, acorda. O fim vem. Remanto e delebar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O jejum, a oração,
o estudar da palavra faz parte da vida de santidade. Porque quando você começa a jejuar, você começa a orar, você começa a buscar na palavra, você vai se consertando com Deus, você vai deixando a vida de pecado. Então nós precisamos de ter a mente mudada, queridos. Aqui o nosso tempo se foi, mas eu ainda quero fazer a campanha. As pessoas que estão na campanha, que querem começar hoje a campanha, pegue aqui o papel com a nossa irmã Luísa. Amém? As pessoas que estão na campanha. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você ainda quiser entrar na campanha, não perca tempo não, irmão. É um ato de fé. Você não vai estar orando sozinho. Isso é muito importante. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, eu coloco a vida dos teus filhos como um ato de fé nessa campanha diante do Senhor, uma campanha de fé, uma campanha de milagre, reconhecendo, Pai, que não é, Senhor, tem coisas que não é do nosso jeito, que foge do nosso controle, Pai. Então, Senhor, atende o clamor. Nós estamos unidos em oração, porque a Tua palavra diz, aquilo que nós unirmos na terra será unido no céu, Pai. E nós estamos aqui unidos, entrando nessa peleja com os Teus filhos, Pai. Contempla de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, Pai. E desfaça todos os laços, todo o embaraço, meu Pai, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. É o que eu oro e já Te agradeço, crendo na vitória, porque o Senhor é um Deus de vitória. O Senhor é Deus que tem prazer em abençoar os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos, estendam as mãos assim, olha, conchinha para receber. Recebemos muito. Quero profetizar sobre a sua vida intimidade com Deus. Não religiosidade, mas intimidade. Intimidade com Deus. Porque quando você está com intimidade com Deus, você fala com Ele toda hora. Você quer estar perto dEle. Você quer obedecê-lo, quer fazer o que Ele manda. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo que nós aprendemos aqui nesta manhã, sobre santidade, sobre intimidade, sobre vida com o Senhor, Pai, não é de qualquer maneira que nós nos achegamos ao trono da Tua graça. É preciso mortificação, Pai. Coloca isso nas nossas mãos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Feche as suas mãos, leve essa bênção até o seu coração, leve essa troca de decreto. Já profetizo em nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. Eu te abençoo e te peço que o Senhor te abençoe. Amém? Nós já estamos com o nosso tanque cheio para rodar a semana toda. Jesus abasteceu. Semana que vem tem mais. Hoje à tarde também tem mais. Amém? Isso, vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã. Depois de 4 dias Ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a Tua voz me chamando pra viver uma história de poder.
me chama